Para falar sobre esse projeto, eu estou com o próprio parlamentar que é o autor dessa proposta, o Coronel Telhado. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia Brasília. Obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. Entendeu? Estou à disposição de vocês aqui. Deputado, eu fiz um preâmbulo aqui no início do programa sobre o seu projeto. Ele realmente tem esse objetivo, né, de coibir aquilo que não faz nem sentido algum se imaginar que você precisa coibir, que é crime durante uma calamidade pública. Por que o senhor pensou esse projeto, ô deputado? E eu queria entender o seguinte: ele vai ser suficiente para combater esse tipo de ato criminoso? Vai dar realmente alguma sensação de punidade para esse tipo de criminoso, deputado? Boa tarde. Rapaz, o que acontece é o seguinte: para realmente nós combatermos e acabarmos com crimes, violência, o ideal é que essas pessoas tivessem uma melhor educação, tivessem uma melhor moral, tivesse, enfim, uma série de artifícios aí que fizessem com que a pessoa fosse melhor. Infelizmente, o ser humano é um cidadão cheio de falhas. E nos momentos das calamidades, das grandes catástrofes, é que realmente aparece o melhor e o pior das pessoas. O ano passado, em São Paulo, lá na região de São Sebastião, no litoral paulista, nós tivemos um acidente natural de grande magnitude, onde desbarrancaram os morros. Muitas pessoas, dezenas de pessoas morreram soterradas, casas abandonadas. E na época nós tivemos o mesmo problema. O que é isso? As pessoas abandonaram suas casas, abandonaram seus bens, e essa raça de vagabundo, pessoas desqualificadas, aproveitando essa desgraça, esse momento terrível que a cidade passava, passaram a praticar furtos, roubos, estupros, uma série de crimes que são inadmissíveis em qualquer época, principalmente numa época, no local de catástrofe, de calamidade. E na época nós já fizemos esse projeto 651, propondo o aumento de penas em vários crimes. Pois bem, o relator José Medeiros, um outro deputado meu amigo, fez uma relatoria do meu projeto e propôs não só aumentar, mas como dobrar todas as penas de crimes cometidos em locais de calamidade, o que eu acho muito próprio. Então, o que acontece? Nós vamos conseguir coibir esses crimes? Não. Para coibir é necessário que a pessoa, primeiro, não tivesse a intenção de fazer, é necessário realmente um policiamento, uma fiscalização no local, e caso essa pessoa seja pega praticando o crime, que ela seja apenada em dobro. Ou seja, para servir de exemplo, para qualquer outro canalha, qualquer outro vagabundo que queira fazer a mesma coisa, fala, poxa, o cara que fez isso tomou 10, 15, 20 anos no lombo. Eu não vou fazer porque vou também, vou pagar um preço muito caro. Então essa é a missão do deputado, do legislador, em legislar penas para que sirvam de exemplo e realmente diminua a ação delituosa, a ação criminosa. Então a nossa pretensão, a nossa intenção e o nosso desejo que sim, realmente esse projeto de lei sendo aprovado na Câmara e sancionado pelo presidente, ele se torna um instrumento para diminuição ou até a extinção de crimes em locais de catástrofes. Agora, o deputado, aí eu entro numa outra discussão, né? Só para a gente ter uma ideia, eu queria depois que o senhor explicasse com mais calma o teor da sua proposta, porque ela foi aprovada em regime de urgência. Ela não foi aprovada, ela foi aprovada a urgência da proposta na semana passada, né? Então ainda precisa passar pelo plenário, mas está pronta para que o Arthur Lira simplesmente pegue o projeto e leve para o plenário para sua votação. Depois ele ainda passaria por uma votação ao Senado. Fundamentalmente, o projeto versa. Dá para a gente dar um exemplo prático, por exemplo, no caso, se o camarada for pego em flagrante cometendo um crime de furto, né? Ele vai ter uma pena ele teria uma pena normal de quanto tempo e passaria para quanto tempo, por exemplo? Só para a gente ter uma dimensão exata para o cidadão. Se o projeto for aprovado da maneira que o relator apresentou, eu não lembro agora de cabeça exatamente, mas vamos supor que uma pena de furto, numa situação de um furto qualificado, que é o mais grave, ele fosse de 3, 4, 5 anos, eu não sei exatamente, eu não lembro de cabeça. Mas se praticado em local de calamidade, em local de catástrofe, essa pena dobraria para 8, 9 anos, conforme a proposta do nosso projeto. Ou seja, para deixar bem claro, que o crime de furto, o crime de roubo, o crime de estupro, qualquer outro crime, já é uma coisa que a gente é inaceitável.
Agora, como você mesmo disse no começo, a pessoa que faz isso num local de catástrofe, mas as pessoas já estão totalmente impotentes, totalmente violentadas, totalmente prejudicadas, a pessoa ainda é obrigada a ser vítima de um criminoso. Então, que esse criminoso pague em dobro aquela pena, para que justamente desestimule isso. Então, por exemplo, as pessoas saíram de casa e deixaram lá no segundo andar, porque quem estava no primeiro andar perdeu tudo. Mas vamos supor que numa casa de 2 andares, num sobrado, na parte de cima tenha ficado televisão, tenha ficado joia, tenha ficado roupa de cama, seja o que for. Aí o canalha, o bandido, entra nessa casa e simplesmente furta aquele equipamento. Lembrando que furto é sem ameaça ou sem violência. Porque se tiver alguém na casa, ele ameaçar ou apontar uma arma ou praticar uma violência contra essa pessoa, já não é mais furto, é roubo. A pena de roubo hoje é mais pesada. Se não me engano, são 8 anos. Passaria para 16, ou seja, sempre dobrando. Então, a pena, quando ela é praticada, ela é aplicada num criminoso, é para que esse criminoso entenda que ele fez uma coisa errada, se corrija durante o tempo da aplicação da pena e, principalmente, para que esse indivíduo sirva de exemplo para outros indivíduos não praticarem a mesma coisa. Porque se nós temos uma pena forte, uma cadeia exigente, alguém que faça... Não, hoje está tudo muito brando no Brasil, né? Mas eu entendo que se o cara é condenado a 10, 15, 16, 20 anos, ele deveria puxar os 20, 10, 15 anos. Aqui no Brasil, não. O cara puxa 2, 3 anos, colocou um sexto em liberdade, enfim, tem uma série de benesses. Mas lá no Congresso, não só eu, mas inúmeros outros deputados, nós estamos procurando endurecer o Código Penal no sentido de minimizar os crimes. Porque o bandido hoje, ele não tem mais medo da lei. A lei, ela está tão branda e o bandido tem tantas liberdades, tantas regalias, que ele não se importa mais de ser preso. O exemplo foi essa lei terminando a saidinha temporária, que tem que derrubar o veto. Outra coisa que nós estamos numa briga aí, porque infelizmente, o governo atual brasileiro, o governo federal, ele incentiva o crime, ele não ajuda a polícia. Ele incentiva que os crimes aconteçam e até valoriza criminosos. Então, nós estamos batalhando isso aí. Não, é algo que, inclusive, a gente vai abordar aqui no programa nas próximas edições, nessa questão do veto da saidinha de preso. Agora, deputado, só lhe fazer uma provocação, né? Uma boa para a gente encerrar a entrevista, porque o programa tem muita atração ainda. Essa lei também podia valer para crime de corrupção ativa e passiva, né? Crime de colarinho branco, né? Porque o que vai ter de gestor... Então, mas fazer, o que vai ter de gestor querendo aproveitar essa tragédia para botar a mão no bolso do cidadão brasileiro não está escrito, não é? Exatamente. Eu entendo que se a lei da corrupção for praticada no local de catástrofe, ela também tem que ser dobrada. Aliás, a corrupção hoje, ela mata mais do que o homicídio, né? Porque cada centavo que é roubado do cofre público é uma vida que vai se perder no hospital, é uma vida que vai perder sem alimentação, é uma vida que vai se perder sem segurança. O crime mais terrível praticado no Brasil hoje é o crime da corrupção. E as pessoas fecham, não só as autoridades, fecham os olhos disso. Nós tivemos ontem aí José Dirceu tendo as penas anuladas, o Marcelo Odebrecht, lá do Rio de Janeiro, Cabral. Quer dizer, quem praticou crime de corrupção está na rua sendo perdoado. Quem praticou um crime de opinião, que nem existe esse crime, mas porque deu seu entendimento, falou alguma coisa e o governo não concordou, está preso. Essa ditadura que o Brasil tem passado é um momento vergonhoso para a nossa história. No futuro, quando contarem essa parte da história, vai ser com muita vergonha com o Brasil, porque o Brasil está se dobrando a corrupção e há pessoas que não nos representam e que estão praticando inúmeras irregularidades jurídicas. Mas nós estamos trabalhando, vamos acompanhar, vamos batalhar para botar esse Brasil nos eixos e fazer com que essas pessoas paguem, que vão para a cadeia e paguem as penas que serão condenados por praticarem corrupção e essas injustiças que têm acontecido no Brasil ultimamente. Podem ter certeza que estamos trabalhando para isso e, se Deus quiser, mesmo que demore, nós não vamos desistir. Nós continuaremos batendo nessa tecla, porque lugar de bandido é na cadeia, principalmente lugar de corrupto, que infelizmente tem muita gente no governo que adora essa prática. Tá certo. Coronel Telhada, deputado federal, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza e pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Espero contar
com a sua participação em outros episódios aqui do nosso jornal, tá bom? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. Desculpa as falhas aí administrativas aqui no manuseio, mas obrigado pelo carinho. Só lembrando que hoje, 23 de maio, é dia do soldado constitucionalista aqui em São Paulo. Acabei de chegar numa solenidade, é uma data muito importante para São Paulo. Deus abençoe a todos. Parabéns pelo programa. Um abraço.